Opa! E aí, galerinha? Beleza? Professor Adalto aí na área. Bora para mais uma aulinha hoje, tá certo? Termometria. E para você que está começando agora a estudar essa parte da física, termometria, literalmente hoje é a primeira aula, primeiro conteúdo, tá certo? Vamos começar com, calma aí, termometria, termômetro, temperatura. Então, a primeira coisa que tem que saber é o que é temperatura, a definição, o conceito. Então, a lógica é a seguinte, ó, é a medida do grau de agitação das moléculas. Então, a palavra-chave é essa, agitação, tá ok? Como é que tu vai associar isso aí, ó? Imagina aí que agora, por exemplo, está 30 graus Celsius. Então, isso quer dizer que as moléculas, elas vão ter uma certa agitação. Se você passa de 30 para 40 graus, a agitação delas vai aumentar, tá certo? Então, vamos lá. Então, lembra, temperatura é a agitação das moléculas. Como é que nós podemos quantificar, medir essa temperatura? Nós utilizamos a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Lá no livro de Física 2, você vai trabalhar esse conteúdo, né, em um capítulo, e nesse capítulo você tem que saber fazer 3 coisas. Primeira, montar uma escala. Segunda, transformação direta. E a terceira coisa é a transformação da variação. Eu vou, de forma simplificada, trabalhar as 3 com vocês aqui, tá ok? A primeira, ó, montar uma escala. Como é que tu vai montar a sua escala? Para montar a escala, tu precisa ter 2 referências. Primeira, o ponto de fusão aqui embaixo, que geralmente é utilizado, e o ponto de ebulição aqui em cima. Vou jogar uns valores tabelados, ó. Na escala Celsius, o ponto de fusão é o 0 graus Celsius. Ebulição, 100 graus Celsius. Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit. 212 graus Fahrenheit. 273 Kelvin. E 373 Kelvin. Como é que você vai montar a sua escala? Tu vai fazer o seguinte, ó. Você tem os 2 extremos. Você vai fazer um pontinho aqui, ó, TC, TF e TK. E você vai trabalhar com intervalos. Intervalo menor e intervalo maior. Repete a mesma coisa para as outras escalas. Você vai ter intervalo menor, intervalo maior. Fazer aqui para a escala Kelvin, intervalo menor, intervalo maior. Adalto, eu não entendi esse intervalo. Calma, a lógica é a seguinte, ó. Nesse intervalo menor, você faz o de cima menos o de baixo. No intervalo maior, o de cima menos o de baixo. Sempre é o de cima menos o de baixo. Repete a mesma coisa para as outras escalas. Na escala Fahrenheit, ó, vai ficar o de cima menos o de baixo. Intervalo maior, o de cima menos o de baixo. Escala Kelvin, o de cima menos o de baixo. E no intervalo maior, o de cima menos o de baixo. O que tu vai fazer com isso? Bora montar as equações, ó. Quanto que é TC menos 0? É TC. E 100 menos 0? É 100. TF menos 32? Só repete. Ok? Essa subtração vai dar 180. Escala Kelvin vai ficar TK menos 273 dividido por, no caso vai dar, cadê? Faltou um número aqui. O de cima é 370
e o de baixo é 273. Subtração vai dar 100. Então aqui ó, você já consegue relacionar as três escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá certo? Mas pode ser que a questão invente uma nova escala, como eu estou fazendo aqui, a escala arcanjo, que você vai, né, colocar dois valores da doida, que eu vou colocar os números, vai arcanjo, manda aí dois números. Número 190. 190, deixa eu ver, 190 eu vou botar aqui, ó, ponto de ebulição, e o outro? Menos 10? Bora! Menos 10 graus, arcanjo para o ponto de fusão. Então, nessa escala nova, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou botar aqui TA e fazer intervalo menor e intervalo maior. Agora, tu vai se ligar no seguinte. Nesse intervalo menor, ó, o de cima menos o de baixo. O de cima menos o de baixo. Cuidado com esse sinalzinho negativo. Ó. Menos com menos vai ficar mais. Menos com menos vai ficar mais. Então, você pode relacionar essas quatro escalas da seguinte maneira. Ok? Então, a primeira coisa, o primeiro tópico, montar a escala. É fazer isso daqui. Segundo tópico, transformação direta. O que é uma transformação direta? É você, por exemplo, estar com seu ar-condicionado lá de boa e apareceu no seu ar-condicionado isso aqui, ó, 83 graus Fahrenheit. E aí, tá quente ou tá frio? Bom, não sei. Eu interpreto melhor a temperatura em graus Celsius. Então, eu tenho que saber transformar esse 83 graus Fahrenheit na escala Celsius. Como é que eu vou fazer isso? Através da transformação direta. Que é só pegar essas equações e utilizar. Ó. Então, nesse caso aqui, vai ficar TC sobre 100 igual TF menos 32 sobre 180 igual a TK menos 273 sobre 100. Vou colocar aqui embaixo de preto a nova escala que nós fizemos. Ficaria TA mais 10 sobre 200. Então, eu poderia tranquilamente, né, trabalhar essas quatro frações sem nenhum problema. Ok? Então, no caso, apareceu aqui 80 graus Fahrenheit. Você colocaria o 80 no lugar do TF e ficaria essa igualdade. Beleza? Para fechar, ó, transformação de variação. Aí você vai adotar o seguinte, ó. Apareceu a palavra variação, você associa o quê? Toda variação é alguma coisa que está aumentando ou então diminuindo. Pode ser que a questão peça para você assim, ó. Houve um aumento de 10 graus Celsius em Juazeiro do Norte. Calcule esse aumento de 10 graus Celsius no equivalente em Fahrenheit. O que tu vai fazer? Tá vendo essas três frações? Pega essas três frações e copia aqui embaixo. Ó. Vai ficar TC sobre 100 igual TF menos 32 sobre 180 igual a TK menos 273. O que tu vai fazer na variação? Apaga os numeradores. Apaga. Tá aqui, ó. Ok? Apaga os numeradores e no lugar dos numeradores tu bota, ó, delta TC, delta TF e delta TK. Tá joia? Adalto, e esse delta aí? Calma, é porque a palavra variação, ela não vai ser escrita na equação. Esse triângulo representa a variação, que no caso é um delta. E cuidado, não é delta vezes TC. Tudo isso representa um número, e é um número que você vai substituir para resolver a sua questãozinha, tá ok? Outra coisa, quando você for resolver as questões, para você diferenciar a transformação direta de variação,
vai aparecer o seguinte: se for para fazer variação, vai aparecer a palavra variação, pode ser que apareça a palavra aumento e pode ser que apareça a palavra diminuição. Se aparecer qualquer uma dessas três, aí você usa essa de baixo. Se não aparecer aumento, diminuição e nem variação, é porque é uma transformação direta, beleza? Então, galerinha, eu vou sair da frente da lousa por 3 segundos para você dar o pause, tirar um print, bater uma foto e eu já volto. Opa, galerinha! Foi boa? Então, por hoje, nossa aula é isso aqui, tá ok? Se você gostou, dá aquela curtida, porque assim, se ninguém estiver curtindo as aulas, eu vou parar de fazer as aulas. Ah, não! Valorize o nosso trabalho, beleza? Um abraço, tchau, tchau, e tira aquele print. Valeu, valeu!